O Gojo passou a vida sendo torturado. Enquanto todos celebravam o poder dele em Jujutsu Kaisen, o Ilimitado e os Seis Olhos estavam fritando o cérebro dele 24 horas por dia. Ele era um escravo disso. E hoje você vai entender por que ser partido ao meio foi o único momento de alívio que ele teve na vida. Dá pra resumir o motivo do Gojo ser tão especial a dois nomes: Ilimitado e Seis Olhos. O Ilimitado é a técnica dele, e os Seis Olhos são uma condição que afeta os olhos e o cérebro dele. Se você nascer tendo um ou outro, você já consegue ser um feiticeiro muito forte, mas o ponto aqui é a raridade de nascer tendo os dois. O clã Gojo é um dos três grandes clãs, e assim como o clã Zenin e o clã Kamo têm os seus tesouros, o clã Gojo também tem o seu próprio. O Ilimitado com Seis Olhos nasceu só 4 vezes ao longo de 1000 anos e é a combinação mais forte de todos os três clãs. Então dá pra imaginar o peso que teve quando depois de 400 anos finalmente nasceu um usuário dessa combinação de novo. Mas os problemas desse albininho aqui começaram bem antes de ele sequer entender o peso histórico que ele tinha. Os Seis Olhos fazem o usuário enxergar todo o fluxo de energia amaldiçoada que existe no mundo o tempo todo. E em Jujutsu Kaisen ela tá em todo lugar, porque as pessoas deixam rastros dela em objetos, locais e até no ar. E pra você entender melhor, pensa assim: quando você olha pra um lugar, você enxerga só a luz visível daquele lugar, igualzinho tá aparecendo aí na tela. Mas para um usuário dos Seis Olhos, além da visão normal, tem essa, que é tipo uma visão de calor em alta resolução, segundo o autor de Jujutsu. Então até se você fechar os olhos, você ainda enxerga, e até melhor e com mais detalhes do que a visão normal. A parte boa é que dá pra ver através das paredes de um jeito muito mais claro, mas a parte ruim é que isso sobrecarrega a sua cabeça. E não desliga. Nunca. Então pensa no bebê Gojo enxergando o fluxo de energia amaldiçoada passando pelas veias, músculos e nervos das pessoas sem nem saber quem elas são. Um Gojo adulto e acostumado com isso, usa óculos e venda o dia todo para não cansar a visão, então imagina a exaustão que ele pequeno enfrentava todo dia antes de descobrir que dava para amenizar um pouquinho. Os primeiros meses de vida dele se resumiam a estímulo constante. Inclusive, é por isso que ele conseguiu perceber o Toji escondido quando ele era criança, porque para quem consegue enxergar a energia amaldiçoada em todo lugar o tempo todo, um pontinho sem nenhuma energia chama ainda mais atenção. Se tudo é ruído, então o silêncio grita. Mas a pior parte pro Gojo não é esse incômodo constante dos Seis Olhos, porque quando ele ainda era bem pequeno, o clã Gojo fez algo ainda pior. Logo que o Satoru nasceu, ele foi separado dos pais para ser criado por um comitê de mestres. E foram eles quem treinaram o Gojo e deram a educação dele quando criança. Ali ele era um ativo ancestral de alto valor, então ele precisava se aperfeiçoar em todas as áreas possíveis desde cedo, já que desde o nascimento era certo que ele seria o novo líder do clã. E eles precisavam treinar ele da melhor forma possível, aproveitar cada minuto do desenvolvimento dele, porque aquele rapazinho ali já estava fadado a virar a figura mais importante e influente do mundo Jujutsu. Isso era inevitável. Então todo mundo sabia que lá na frente era o Satoru quem iria resolver qualquer BO e qualquer decisão importante era ele quem iria tomar. Então por isso, a lavagem cerebral vinha forte todo dia. É por isso que o Gojo nunca conseguiu ser uma criança de verdade. Ele não podia sair por conta própria, não tinha amigos, nem família de verdade. Ele foi criado como um deus por gente que via ele como uma arma. E é por isso que o Gojo é um palhaço. Tem dois traços principais na personalidade dele, e cada um deles tem um motivo. A arrogância é um reflexo da condição dele. Porque afinal, a vida inteira o cara ouviu todo mundo dizendo que ele é mais forte, que ele é inigualável e tudo mais. Ele vencia toda luta, qualquer problema grande ele era chamado pra lidar, e realmente todo mundo ao redor dele era mais fraco. Esse é um ambiente perfeito pra alguém desenvolver um complexo de Deus. Todo mundo diz que ele é foda, e ele realmente é foda, não tem o que fazer. Mas além disso, tem outro traço, o senso de humor ácido e debochado dele. E esse aqui realmente é um mecanismo de defesa. Você foi criado pra ser o pilar do mundo Jujutsu. Fizeram de tudo pra apagar a sua identidade, você não tem conexões reais com ninguém, desde o seu nascimento sempre tem gente atrás da sua cabeça. Cabeça essa que fica o tempo todo latejando porque os seus olhos mágicos não te deixam em paz e parece que você vive em um mundo feito de papelão. Qualquer deslize seu pode acabar explodindo a cabeça do seu adversário sem querer num treinamento qualquer. Vai dizer que isso aí não é pesado. Todo mundo precisa de uma válvula de escape pra enlouquecer. Muita gente bebe, fuma, cheira, mas nem isso o Gojo podia fazer, porque qualquer coisa dessas pode afetar o Mukagen e ele pode ficar vulnerável. Então a única forma que ele tem pra se distrair é ser brincalhão mesmo, é a única coisa que sobrou pro cara. Se você ficar 24 horas por dia em função de pensar em problema e boleto pra pagar, você fica maluco. É a mesma coisa com ele, só que numa escala diferente. E é lógico que essa penca de problema também deixou ele muito isolado, porque não existia ninguém que conseguia realmente entender ele. A pressão nos ombros
ombros do Satoru é uma coisa que ninguém mais sente no mesmo nível, assim como a responsabilidade que vem com a força e com o ruído constante que ele precisa enfrentar todo dia. Olhando por esse ângulo, a força dele não traz liberdade, ela traz dor de cabeça, incômodo e uma tonelada de problemas que ele nunca pediu pra ter. Até que ele entrou pro colégio Jujutsu e conheceu um camarada diferenciado. O Geto era a pessoa mais parecida com o Satoru que ele já tinha conhecido. Com 15 anos, os dois já eram de grau especial, os dois eram a última linha de frente, a responsabilidade de tomar as rédeas do mundo Jujutsu era deles e, enfim, os dois se entendiam. Outra coisa que o Geto e o Gojo também compartilhavam era o isolamento, porque pros dois a força deles tinha um preço muito alto que nenhuma outra pessoa conseguia entender. O Gojo tem um cérebro em exaustão constante por ver tudo ao mesmo tempo, já o Geto sentia o gosto de todos os sentimentos negativos da humanidade a cada maldição que ele absorvia. Quando a gente pensa nisso, não parece lá grande coisa, mas ele mesmo diz que absorver uma maldição é como engolir um pano usado para limpar excrementos. Qualquer um que precisasse fazer isso todo dia, com certeza ficaria doido. Enfim, o Gojo encontrou uma pessoa tão ferrada da cabeça quanto ele e que ainda por cima era boa de resenha. Eles viraram amigos e a vida ficou menos pesada para ambos. Mas tinha uma diferença curiosa aqui. O Gojo adolescente cresceu tendo a ideia de valor dele baseada na força. Ele não respeitava a gente fraca. Já o Suguro pensava ao contrário. Para ele, a força existia para servir e proteger quem não conseguia se defender sozinho. E anota isso porque é importante. Nesses anos do colégio Jujutsu, as coisas realmente estavam indo bem. O Satoru tinha a turma dele, eles lutavam juntos, aprendiam, escapavam das aulas e faziam confusão. E olha só, mesmo que ainda no mundo Jujutsu, ele estava vivendo a vida de um adolescente normal. Estava aproveitando a juventude com gente querida. Até que um dia apareceu uma missão que mudaria tudo. Os dois ficaram responsáveis por fazer a escolta da Amanai, que era hospedeiro do plasma estelar, até a Tengen para a assimilação acontecer. Ela nasceu com essa condição raríssima e precisava ser assimilada para Tengen se manter humana. Essa foi a instrução. E agora me diz, em algum momento parece que a Ariko tem opção? Bem, é porque ela não tem. A Ariko nasceu, a Ariko precisa ser sacrificada e ela vai ser sacrificada. Ela não escolhe aqui. Assim como o próprio Gojo. Ele enxergou na Amanai uma versão dele, só que sem poderes. Alguém que nasceu em uma condição específica e a partir daí todo o seu destino já estava decidido. E o pior é que realmente, o destino do mundo de Jujutsu Kaisen liga esses dois. Tanto a Tengen quanto os Seis Olhos, quanto o Plasma Estelar estão fadados a cruzarem o caminho um do outro. Isso é imposto pelo próprio universo. Eles tinham uma missão que precisava ser cumprida, então o Satoru não deixaria de fazer o que precisava. Mas poxa, a menina ia ser apagada da existência sendo muito jovem, sem ter vivido nada direito, cheia de sonhos. Não dava pra só mandar ela pra Tengen e deixar ela trancada no colégio até o dia da assimilação chegar. Por isso, o Gojo tomou uma decisão pequena, simples, por empatia. Eles iriam viajar para mais lugares e prolongar a rota e iam chegar na Tengen só no último dia para a assimilação acontecer. Foi o jeito do Satoru de dar para Ariko alguns dias a mais para aproveitar, para conhecer novos lugares e se divertir um pouco antes de ela sumir para sempre. É claro que isso deixava eles mais vulneráveis e tinha uma baita recompensa pela Ariko e pelo próprio Gojo, mas os dois mais fortes estavam lá, não tinha problema. O Gojo é um super-humano e ele consegue passar umas noites em claro. Não tem problema. O Suguro reveza com ele e nos últimos dias o Satoru assume a guarda antes de eles entrarem na barreira do colégio. Não tem problema, né? Errado. Tinha alguém, algo, uma anomalia, observando cada passo deles. Colocando feiticeiros de fachada para cansar as defesas, jogando gente fraca para eles derrotarem e relaxarem. O Geto e o Satoru não encararam assassinos fortes demais para deixar eles espertos, mas também nunca parava de vir gente. Então isso exigia atenção constante. A ideia não era dar uma luta muito difícil não, era ir desgastando aos poucos esse par de olhos aqui. Porque os Seis Olhos funcionam bem se você precisar deles contra alguém muito forte. O problema deles é só o uso constante. O plano do Toji foi aos poucos fazer essa dor de cabeça e esse zumbido no ouvido do Gojo ficarem cada vez mais intensos. Fazer as olheiras aumentarem. Então, quando eles entraram na barreira do colégio, agora estava todo mundo seguro, porque ninguém conseguiria passar sem ter a energia amaldiçoada detectada. Agora sim, depois de passar vários dias acordado em alerta, o Satoru relaxou. Ele largou o peso depois de segurar por muito tempo. E foi aqui que a derrota começou. Em circunstâncias normais, o Toji não conseguiria vencer o nosso menino prodígio no mano a mano. Mas um Gojo cansado, com seis olhos sobrecarregados e com os instintos já desregulados, não é páreo pro preparo dele. E aqui, pela primeira vez, alguma coisa atravessou o Mukage. O ilimitado foi quebrado e o Satoru caiu.
Imediatamente, a Amanai também foi eliminada, sem tempo de reação e sem ninguém esperar. A missão foi um fracasso e nem o próprio destino estava prevendo isso. Esse homem conseguiu vencer as leis da energia amaldiçoada. Isso era ainda mais humilhante. O Gojo sentiu aqui o amargo da derrota, mas foi pelas mãos de um cara que nem era feiticeiro. Pensa que toda a sua existência, a sua vida, a infância que você não teve, a sobrecarga diária nos seus sentidos e todos os incômodos e problemas que não te deixam dormir direito à noite, tudo isso gira em torno do seu poder, de você ser mais forte, o abençoado pela energia amaldiçoada. Se é pra acontecer tanta desgraça na sua vida, pelo menos você é invencível e intocável. Por isso você não precisa se preocupar, ou pelo menos até agora. Porque de repente chega alguém que ignora tudo isso e te reduz a uma poça de sangue no chão. Você foi vencido fácil por alguém que tá totalmente fora do sistema. A garota que você precisava proteger agora tá com um buraco de fora a fora na cabeça, o seu único amigo tá rasgado e quebrado, e simplesmente deu tudo errado. A responsabilidade era sua e saiu do seu controle em 1 minuto. Agora a Tengen vai evoluir, ela pode acabar perdendo a consciência, e a minha incompetência pode ter acabado de abrir os portões pro fim do mundo. Isso com certeza passou pela cabeça dele. É claro que isso não foi intencional, mas esse foi o peso daquela escolha simples que ele fez lá atrás. Na hora que o Gojo foi humano e tentou fazer algo melhor, pra tentar proteger de alguma forma alguém que também não tinha escolha do próprio destino, as coisas viram uma bola de neve de desgraças. Essa foi a punição que ele recebeu por ter boas intenções, e pode acreditar, isso mexeu com ele. E não bastando tudo isso, depois da missão ter fracassado, outra coisa ainda pior aconteceu. O Geto se despedaçou. Ver a Amanai sendo baleada logo depois de decidir ajudar ela a fugir mexeu com ele. Ser derrotado pelo Toji quebrou a ideia de que ele conseguiria defender os mais fracos com a força dele. Ver como o culto da estrela venerava o cadáver dela como se fosse um símbolo religioso fez ele se questionar. É por essas pessoas que eu tô lutando? Ser superado pelo Gojo deixou ele pra trás. Agora eles não eram mais os mais fortes. O Satoru era o mais forte. O Suguru se isolou e a tortura que é a técnica dele corroeu a alma dele pelo próximo ano. E a conversa com a Yuki fez ele entender que só tinha uma saída para acabar com a maior peste do mundo: os não feiticeiros que não valem nada. O Geto mudou completamente as convicções dele e o Gojo não viu isso a tempo. E quando ele foi perceber, o melhor amigo dele tinha virado um genocida e não tinha mais volta. E aqui, o mundo jogou na cara dele de novo que os poderes dele não adiantavam de nada, porque ele não conseguiu nem salvar o próprio amigo que ele convivia todo dia. Os 6 olhos enxergam um espectro de energia metafísico além da compreensão de qualquer outro ser vivo, mas não conseguiram enxergar os problemas da pessoa mais importante pro Gojo antes que fosse tarde demais. Além de tudo, pelo nível de poder dos dois, só tinha uma pessoa que podia executar o Geto. A responsabilidade caiu em cima do Gojo. A próxima vez que ele visse o amigo, ele precisaria tirar a vida dele com as próprias mãos. Só que quando a próxima vez chegou, o Gojo não queria fazer isso. De jeito nenhum, ninguém ia querer. Ele tentou conversar, entender, convencer de alguma forma para tentar recuperar o Geto, mas ele se deparou com frieza e com uma pergunta que ecoou pelo resto da vida dele. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte? O que te define é a sua condição, as suas responsabilidades e o peso que existe em cada detalhe da sua existência? Ou é você quem define tudo isso? O poder te serve ou é você quem serve a ele? Você é livre de verdade ou é um escravo? A resposta para isso ele nunca soube, mas pelos próximos 10 anos, teve uma das opções que vigorou como a correta. O Gojo virou uma ferramenta, uma arma para exorcizar maldições, um trunfo que o alto escalão conseguiu usar algumas vezes, mas nem todas as vezes. O Gojo sabia muito bem que tudo era orquestrado pelo alto escalão do Jujutsu. Sabia de toda a sujeira que existia ali, e ele enojava. Depois de ter perdido o melhor amigo, o Gojo mudou de opinião. Agora ele entendia que a força dele precisava servir para ajudar os mais fracos, para pelo menos tentar salvar o máximo de gente que ele pudesse. A aposta do Gojo, então, foi na educação. Foi ensinar a nova geração do jeito certo, para no futuro essas pessoas assumirem a liderança da sociedade Jujutsu, e aí sim, a longo prazo, o mundo Jujutsu ficaria mais justo, mais ético, mais limpo. Mas apesar desse ideal forte para melhorar o mundo, as coisas não ficaram mais fáceis pro Gojo. Muito pelo contrário. A vida do Satoru virou um ciclo de acordar, exorcizar maldições, resolver assuntos com alto escalão e dormir para daqui a pouco acordar de novo e repetir tudo. Não tinha ninguém que entendesse ele. O Gojo agora era um adulto. O adulto que resolve tudo e que não tem tempo de se lamentar pela vida ser difícil. O mundo colocou ele numa posição de isolamento absoluto. Então, depois de 10 anos, aconteceu o encontro que ele mais temia. O Geto apareceu.
Aqui não tinha mais jeito. Ele já tinha ido longe demais e agora era uma ameaça real para milhões de pessoas, incluindo os alunos do Satoru. Então, quando chegou a hora, ele precisou executar. A última visão do seu amigo vivo foi essa: derrotado, miserável, cheio de pecados e perdido. Ele não teve que sentir o peso de lutar contra ele, mas teve que sentir o peso de acabar com o corpo destruído do Geto. Aquele momento foi o final de uma história de vários anos, da única pessoa que já entendeu ele, do único amigo que o Gojo já teve. Mas a vida precisa continuar, e de um jeito ou de outro, os alunos do Gojo ajudaram ele a não enlouquecer. Ver o que a nova geração estava se tornando deixava ele confiante no futuro. O trabalho dele estava dando bons resultados. Só que no meio disso, a segunda grande derrota do Satoru aconteceu no distrito de Shibuya. E para você entender como isso rolou de verdade, você precisa saber como o Gojo lida com as baixas de pessoas normais. O dever número 1 dele como feiticeiro é proteger quem não é feiticeiro. E a forma de ele fazer isso é eliminando maldições. Mas é claro que não dá para salvar todo mundo quando tem uma maldição muito forte no jogo. Então ele tem a maturidade de saber que não adianta tentar salvar todo mundo. Quem perece por uma maldição é considerado como um sacrifício. Se alguém precisar perder a vida, pelo menos isso vai servir para ele conseguir eliminar a maldição mais rápido e salvar mais pessoas depois. Mas aí que tá, ele aceita fazer os sacrifícios quando são as maldições que estão tirando vidas, mas nunca quando é ele. Por isso que em Shibuya, quando tava aquela bagunça das maldições do desastre eliminando várias pessoas no metrô, ele não usou a técnica dele, porque todo mundo ia ser esmagado e despedaçado por ele. Por isso que quando ele foi encurralado, ele tomou uma decisão. Ele decidiu ser humano. O Gojo expandiu o Muriokusho por 0.2 segundos. Assim todo mundo ficou paralisado, mas ninguém realmente perdeu a vida. Assim ele podia apostar em outra coisa para contornar a situação. Com as maldições paralisadas, ele focou em correr e eliminar os humanos transfigurados um por um com as próprias mãos sem focar nas maldições em si. Ele conseguiu? Sim. Depois de 300 segundos, os mais de 1000 humanos transfigurados foram eliminados. Mas o preço foi alto, porque usar a expansão de domínio normalmente já deixa qualquer um exausto logo depois. O Gojo saiu em velocidade máxima para eliminar um por um os humanos transfigurados. Eles estavam no meio das pessoas, então pensa no trabalho de mapear o cenário e correndo em cada um, mirar especificamente nos transfigurados e usar só as mãos para eliminar e ainda se segurando. Ele precisou repetir essa série de ações 3 vezes a cada segundo. Depois disso, ele realmente estava exausto, com a cabeça explodindo e o corpo em sobrecarga. A visão dele devia estar desse jeito quando o Kenjaku deu a cartada. E de novo, a força do mais forte não adiantou de nada. Ele foi imobilizado e sofreu a sua segunda grande derrota. O motivo foi o mesmo da primeira, foi ele ter tentado amenizar os danos. Se ele tivesse aberto o domínio pelo tempo normal, os maiores perigos tinham sido eliminados e ele conseguiria reagir a tempo ao Kenjaku. Mas ele quis tomar a decisão mais humana de novo, e de novo o universo puniu ele de um jeito desproporcional. Ele não eliminou as maldições especiais, e agora elas, junto do Kenjaku, estavam livres para queimar Shibuya com todo mundo do colégio Jujutsu dentro. Agora, se eles tivessem um plano pro Itadori, o Sukuna poderia fazer o inferno na Terra sem ter o Gojo para impedir. Além disso, com o Satoru fora da jogada, agora o Kenjaku colocou o jogo do abate em prática e o fim do mundo tinha oficialmente começado. Mas enquanto tudo isso rolava, sabe o que o Gojo estava fazendo lá no reino da prisão? Tirando uma pestana, porque ninguém é de ferro. E porque ele sabia que alguma hora eles iriam dar um jeito de libertar ele. Apesar de tudo que rolou em Shibuya e do desespero de não saber quando vão te resgatar, o Gojo foi libertado do selamento para ter a batalha definitiva com o Sukuna. E aqui é uma parte interessante, porque apesar de ser a obrigação dele derrotar o Sukuna para o mundo não acabar, ele tinha motivos próprios para gostar dessa luta. A vida toda, o Gojo foi usado e visto como algo, e não como alguém. As lutas que ele tinha eram sempre pela responsabilidade, mas nunca por prazer de verdade. Mas dessa vez era diferente, por 2 motivos. Primeiro, depois de sair do selamento e ver o que tinha acontecido com o Japão, ele entendeu que não podia mais esperar para a nova geração substituir o alto escalão, porque ele poderia perecer contra o Sukuna, e se eles continuassem lá, o mundo Jujutsu ia continuar do mesmo jeito que sempre foi. Então, ele escolheu um caminho que ele tentou rejeitar durante toda a vida. Ele esmagou o alto escalão. Agora não tinha mais ninguém para controlar ele, e com o Gakuganji no poder, ele podia ficar tranquilo se alguma coisa acontecesse com ele mesmo. E segundo, apareceu uma rara oportunidade do Gojo finalmente se soltar numa luta justa. 1 contra 1 no ápice dos dois. Sem ele cansar primeiro, sem refém, sem surpresa de gente entrando na luta, só ele e o Sukuna mostrando as verdadeiras extensões das suas forças. Ele nunca teve isso antes, então pela primeira vez ele realmente ia poder se esforçar. E ele fez isso com um prazer genuíno. Mas é claro que nem tudo são flores. No fim das contas, ele não estava só se divertindo ali, porque o corpo era do Megumi, então o foco era resgatar ele. Porque afinal, apesar de tudo, o Megumi era o filho do Satoru.
Foi o primeiro aluno, quem criou o laço com ele por mais tempo, então dá pra imaginar que deve ter doído machucar aquele corpo. Tanto que, inclusive, tiveram momentos na luta em que dava pro Gojo finalizar ele, mas não fez porque ainda dava pra tentar vencer sem precisar eliminar. Essa luta foi uma mistura de prazer com sofrimento. Foi a melhor luta da vida dele, mas também a mais pesada. Ele aproveitou cada segundo, porque além de tudo, ele tava lutando contra um cara que também entendia ele de certo modo. Ser o ponto fora da curva na sua geração traz um isolamento, um vazio que tanto o Gojo quanto o Sukuna sentiram. Além de, claro, os dois poderem lutar em 100% contra um adversário que aguenta. E foi assim até o final, quando aquele roxo restrito iluminou Shinjuku e transformou esse distrito em uma ruína, onde o único som que podia ser ouvido era um anúncio. Gojo venceu. Ele ultrapassou todo e qualquer limite. 6 olhos e técnica em liberação máxima, expandiu o domínio 5 vezes seguidas, se curou e acertou Black Flash. Nesses últimos momentos da luta, não é exagero nenhum dizer que o Gojo já estava chapado, entorpecido com tudo isso. Porque um tempo depois da luta, o Gege liberou uma ilustração mostrando como o cérebro dele estava ao longo da luta. Não era nem pro coração dele conseguir bater nesse estado, então é óbvio que aqui ele já tinha perdido a noção de tudo. O Sukuna estava sem Mahoraga, com a técnica exausta e com um dano cerebral. Mal estava conseguindo ficar de pé. Para um Gojo em hemorragia cerebral, estava muito óbvio que a luta tinha acabado ali e que só faltava o golpe derradeiro. E de fato, era isso mesmo. A diferença é só que não seria ele a dar esse golpe derradeiro. E por causa desse engano, ele não viu o corte do mundo chegando. O Gojo só entendeu o que tinha acontecido quando ele viu que tinha caído, mas que as pernas estavam firmes no chão. Os órgãos começaram a escorrer pelo chão e a consciência dele começou a se desfazer. O mais forte foi derrotado. O Gojo não queria perder a vida, ele não queria ser derrotado. Mas aquele final, até que foi bom pra ele. No pós-vida, com o pessoal de 2006, ele ficou grato. Grato por ter perecido não por uma doença ou pelo tempo, mas por alguém que superou ele de verdade. Agora ele podia descansar de uma vez por todas, tanto das responsabilidades quanto do peso físico de ser ele. Os 6 olhos nunca desligaram em nenhum momento da vida do Satoru. Tudo que ele sentia era ruído sem fim. Se você ficar muito tempo com os olhos abertos, fechar eles depois vai te aliviar muito, né? Agora imagina ficar com eles abertos a vida inteira. Finalmente, fechar os olhos foi o maior alívio que o Satoru já teve. Pela primeira vez desde que ele nasceu, o Gojo fechou os olhos e não enxergou mais nada. Sem fluxo de energia, sem cores vibrando, sem o cérebro dele trabalhando a 1000 o tempo todo, só silêncio e tranquilidade. O ruído finalmente acabou. Para quem nasceu sendo uma ferramenta, até que esse final foi bastante digno. Finalizar a jornada cercado de gente querida torcendo por você e de um jeito que você considera satisfatório. Ele trabalhou todos os dias da vida e morreu de férias. Naquele aeroporto, ele se encontrou de novo com todo mundo que ele amava. No final, ele realmente encontrou a paz que poucos nesse universo tiveram a sorte de encontrar. E ainda por cima, ele foi tranquilo, porque acima de tudo, o Gojo confiava no legado que ele deixou. Os alunos dele iriam dar um jeito, e eles realmente deram. Ele não viveu para descobrir a resposta daquela pergunta do Geto, mas o mundo confirmou mais tarde. Ele é o mais forte porque é Satoru Gojo. Muito além do ilimitado e dos 6 olhos, o ser humano inexorável que ele foi conseguiu pavimentar um futuro melhor. Mas no fim das contas, a história do Gojo mostrou que ser o mais forte não é um milagre generoso que a natureza dá para um sortudo. É um fardo que você precisa carregar contra a vontade, que te prende e te impede de fazer o que você realmente quer. O Gojo viveu um martírio a vida toda, mas ele combateu um bom combate. E no final, ele só foi livre quando deixou de ser o mais forte. Esse vídeo faz parte de uma trilogia que fala tudo sobre o Gojo e sobre a influência que ele teve no universo de Jujutsu Kaisen. Eu te garanto que você nunca viu nada parecido. Se todos os vídeos da série já tiverem saído, os outros 2 vão aparecer aqui e aqui. No mais, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, hypa o vídeo, se inscreve e comenta aí o que você quer ver nos próximos, porque eu quero muito saber o que você quer ver. E se você quiser ajudar ainda mais o Lote Abissal, considere se tornar um membro. A gente tem uma comunidade exclusiva no Discord pra trocar ideia que eu garanto que você vai gostar muito. Foi um prazer falar com você e pode chegar a hora que quiser, porque o Lote Abissal é um espaço feito especialmente pra você. Então tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!